Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês Lead Magnet, o anzol de ouro para pegar peixe de todas as espécies. No decorrer do vídeo eu vou estar olhando um pouco mais para cima, pois a tela está na parte de cima. Provavelmente alguns de vocês não estão conscientes, não sabem, ou se entraram que sabem e estão buscando formas de estratégias para criar leads. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 25 ideias de lead magnético. Para quem não está familiarizado com o termo, lead magnético é considerado, ou imã magnético, é o termo muito utilizado lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que é uma estratégia para você atrair leads. O que é um lead? Um lead é o chamado levantamento de mão, né? Uma pessoa interessada, né? A denominação que nós damos aí no marketing para uma pessoa interessada. E aí ela se torna um lead quando ela entrega para você um telefone ou um e-mail. Só que ficou muito famoso aí no cenário do marketing digital brasileiro o termo isca digital. Isca digital seria algo semelhante aí ao lead magnético, mas eu não considero que isca digital ela consiga captar aí toda a essência do conceito de image leads, né? Ou lead magnet. Por quê? Quando se fala em isca digital, você está praticamente reduzindo a ideia a uma forma de atrair um lead no ambiente digital, na internet. E lead magnético, o image leads, ele não está só na internet, ele é algo que é utilizado num contexto global, seja no negócio físico ou seja no ambiente online. No ambiente físico, você quer atrair um lead, o que você vai utilizar? Você vai utilizar uma isca que leva ele para um contato mais presencial. Exemplo, né? Um exemplo aí que eu gosto bastante, que é o do dentista. O dentista vai te atrair, tu vai ver um anúncio do dentista e vai ter um rapaz na rua com uma placa ou com um folder dizendo, ó, oh, toma aqui esse folder, e no folder ele já tenta te fazer um pequeno convite, ele diz, olha, o que você acha de ganhar uma limpeza dental de graça? E aí você vai lá, você vai fazer a limpeza, e é o momento de o dentista, ou a atendente lá que vai te atender, só vai fazer ali a limpeza e tal, vai ver o que você faz, já vai te dar, fazer um mini orçamento ali. Quando você chegar lá, ela já vai te fazer uma oferta, vai dizer o que tem, qual é o preço e tal. É uma maneira de conseguir atrair o tráfego para dentro daquele local através de uma oferta. Você já experimentou o serviço gratuitamente, agora a gente vai te fazer uma oferta. E às vezes, quando o preço cabe no teu bolso e você acaba se tornando um cliente. E aí eles vão estabelecer uma métrica, né, de quanto aquilo é eficiente, o quanto que aquilo funcionou, se aquele lead magnético faz sentido, será que não seria interessante testar, fazer um teste AB, por exemplo, testar um outro lead magnético, eu fiz uma limpeza, mas de repente eu ofereça, como acontece também, um, ofereça ofereça um outro produto que consiga atrair mais clientes, que de repente só a limpeza. A limpeza já se torna algo tão utilizado aí, muitas pessoas já fizeram, e não faz sentido para você, mas de repente uma outra forma de. Um outro imã magnético poderia ser muito mais eficiente do que fazer uma limpeza. Então, é isso que nós vamos ver hoje aqui, algumas ideias de lead magnético, mas de forma eu já fiz uma introdução, já dei um overview para vocês, fiz uma introdução, mas agora vamos ver brevemente por partes, antes de entrar nas ideias. Vamos lá. Então, aqui nós temos o conceito de lead, já expliquei o conceito de lead magnético, né, o image leads, ou isca digital, se você preferir. Mas aqui eu estou num contexto de newsletter, que é uma maioria das pessoas fazem a estratégia de imã magnético para atrair pessoas para a sua lista de e-mails ou para alguma oferta que eles querem oferecer, seja ela uma newsletter, uma lista de e-mail, um evento e assim sucessivamente. O que é um lead magnético? Bom, já deixei bem claro aqui no overview o que é um lead magnético, mas aqui nós podemos contextualizar. Eu vou dar um aumento aqui nessa. Vou botar aqui 20 para ficar mais visível para vocês. 24.
Imãs de leads tradicionais, amostras grátis e cupom de desconto. Aqui no Brasil, o cupom de desconto não é algo que está tão inserido na nossa cultura, mas às vezes é uma estratégia que os e-commerce utilizam. Né? Eu capto, como nós não temos, como não precisa necessariamente os aplicativos, uma das maiores vantagens do aplicativo é o fato dele ter um push, né? Um push notification, uma notificação push. O que é uma notificação push? É aquela aba que o aplicativo abre em cima do teu celular. Não pode ser só uma mensagem, ou pode ser um bloco inteiro com a imagem. Eu acho muito chato um pouco esse tipo de notificação, que ela abre todo o bloco na tua frente do celular. Claro que hoje em dia existe formas de você bloquear isso. Mas às vezes você não bloqueia porque você gosta de. Você quer ver aquelas ofertas. Quer ver aquelas ofertas. Então, o que seria isso, de certa forma? É um lead. Você já virou um lead no momento que você baixou ali, mesmo que eles não tenham teu e-mail, mas eles estão instalados no teu aplicativo e eles podem te enviar uma notificação, uma oferta, a hora que eles julgarem interessante. Né? Então, essa já é uma estratégia aí de aquisição de leads. E aí depois, se você quiser, você pode se cadastrar na lista de e-mails se eles oferecerem aí essa possibilidade. Então, nós temos aqui no mercado tradicional, nós temos amostras grátis e cupom de desconto. A amostra grátis, quando você entra no mercado, ele te oferece um produto para você degustar e depois você acha aquilo bom e acaba comprando o pacote inteiro. Ou tu vai no lugar e te oferece uma massagem gratuita. Né? Acho que seria interessante uma massagem gratuita ali. 5 minutos de massagem, 1 minuto, 2 minutos de massagem, o cara vai te dar 2 apertão, tu gosta. E daqui a pouco ele te oferece uma versão mais completa ali por um ticket. Por um ticket. Então, essas são algumas formas de utilizar isso dentro do mercado tradicional. Qual é o objetivo do lead magnético, do imã de leads? Atração, é você atrair o seu lead, com o intuito que ele se inscreva em uma lista, um evento, eu já pontuei isso. No momento que ele se torna um lead, ele entra na fase de retenção, seria um segundo objetivo que tu quer que ele passe por isso aqui, de certa forma, isso aqui é um funil. Aqui eu estou mostrando em tópico, mas isso aqui é um funil. Eu atraio o lead, eu retenho ele, eu nutro aquele lead, ou uso uma estratégia de nutrição ou doutrinação, tem esses dois tópicos, essas duas definições dentro do marketing. E como que acontece esse processo de retenção? A doutrinação, a nutrição, a doutrinação. Seria construir um relacionamento e confiança e educá-lo sobre sua missão, valores e soluções. E a partir daqui eu crio, dentro dessa etapa, eu crio, aqui eu botei métricas, né? Aqui eu crio uma métrica, não precisa ser, mas são métricas porque são 2, tá? Métricas. Taxa de clique, preciso ter essa definição para saber o quanto está sendo saudável aquela minha ação. Se for, no caso, no contexto de newsletter ou e-mail marketing, taxa de clique e taxa de abertura. São as minhas 2 métricas principais que eu vou definir. E também quantidade, né? Métricas. Quantidade, também posso utilizar ali também como quantidade de pessoas que entram e saem da lista, aí vai ficar por conta da sua estratégia, né? A ver quais são as métricas mais importantes para você analisar a sua estratégia. Até porque, às vezes, dependendo do imã magnético que você está utilizando, você pode atrair mais pessoas ou atrair menos. Venda. Por último, a conversão. A conversão, ela nem sempre precisa ser uma venda ou uma ação desejada. Por exemplo, para você, na sua métrica, o que seria uma conversão? Seria eu estar com ele na minha lista e fazer ele baixar um aplicativo, usar um aplicativo, participar de um evento, participar de um evento presencial, um evento online, e assim sucessivamente. Ou até mesmo enviar ele para uma página de vendas. Então, converter, você tem essa conversão. Taxa de clique, e da taxa de clique você tira uma quantidade ali de quantos converter. Ideias de lead magnético. Chegamos no intuito principal do vídeo, as 25 ideias de lead magnético. Então, eu já setei aqui, deixei deixei, ontem eu tinha gravado esse vídeo, quando eu fui ver o vídeo não tinha sido gravado, tá? Aconteceu uma falha, mas está aqui.
a mais simples, né, e mais conhecida, e-books e guias, que praticamente são semelhantes, né? Eu posso ter e-books e guias. Claro, nem sempre um e-book ele precisa ser, nem sempre um guia ele precisa ser um e-book, mas a maioria dos guias são e-books. Então nós temos aqui e-books e guia. Eu vou trazer um exemplo do meu primeiro lead magnético que eu criei para minha newsletter, que foi a minha primeira experiência de newsletter, que eu criei um pouco mais de um ano atrás, e eu acabei não colocando energia naquilo, mas serviu de aprendizado. Então, vou mostrar para vocês aqui uma demonstração rápida. Eu tinha uma versão mais simples dela, eu acho que eu não tenho essa versão mais simples. Então, nós temos aqui o guia. Primeiramente, eu vou mostrar aqui no Google Play. Que nós temos no Google Play. O guia, essa segunda edição, ela ficou tão boa que eu fui obrigado até a coloquei ela aqui no Google Play para venda. Então, eu botei ela aqui um ticket de venda por um preço bem praticamente gratuito, né? R$1,99, tá aqui na promoção, né? Mas eu coloquei por R$9,90. Poderia ter colocado de graça também, acho que daria o mesmo efeito. Então, nós temos aqui o lead magnético. Nosso lead magnético acabou virando um produto. Fazer uma breve observação aqui dentro dele. Então, nós temos aqui o guia de preço. E aí tem toda a estrutura de um guia de preço de 62 páginas. Antes ele tinha menos páginas, era mais direto ao ponto, era uma introdução e depois nós íamos para a tabela já. E aí agora eu coloquei uma contextualização maior dentro dele. Então nós temos aqui a tabela. E aqui nós temos a tabela de preço. Né? Escrever um artigo para blog, iniciante, de 60 a R$200. Intermediário, de 200 a 600. Perito, 800. E-mail, iniciante, 150 a 500. Intermediário, de 500 a 1.000. Perito, acima de 1.000, podendo chegar a 2.000. Vídeo de venda, de 800 a 1.200. Iniciante. Intermediário, de 1.300 a 700. Perito, acima de 7.000. E assim sucessivamente. Então, essa é a ideia mais simples de lead magnético. Claro que, às vezes, a pessoa pode baixar e ela nem lê, ou ela mal lê, olhar e não acessar e não aproveitar ali o conteúdo que ela baixou. Então, vai ter que avaliar de público para público, né? Faz sentido o teu público, né? Claro, aquele negócio de você conhecer o teu nicho, conhecer o teu lead. Faz sentido para o teu lead um produto, um e-book, um conteúdo escrito? Para o meu lead faz sentido. Porque eu estou no contexto de meu público ideal seriam profissionais, copywriters, escritores, pessoal que está interessado na área de ghostwriter e pessoas que escrevem sobre newsletter, criação de conteúdo newsletter. Então eu tenho um público onde a maior parte deles é interessado em conteúdo escrito, o que faz muito sentido para o meu público. E aqui nós temos um segundo, número 2, webinário. O webinário ele seria uma forma de conteúdo mais denso. Normalmente o webinário varia o quê? De 40 minutos para mais. De 40 minutos a 1h30, mais ou menos. Então nós temos aqui o webinário. Esse foi o segundo produto que eu criei, né? O segundo lead magnético que eu criei. Fiz o quê? O lead magnético ele é o lançamento, como você lançar uma newsletter. Então eu explico etapa por etapa, né? Passo por passo, né? Para você criar uma newsletter. Então nós temos aqui o webinar, o lead magnético. E aí no final do webinar tem uma oferta ali de algum produto, um serviço, e aí vai a sua estratégia. Planilhas, tem muita gente que faz muita grana vendendo planilha, aí os produtos low ticket, mas tem gente que vai entregar uma oferta, vai entregar ela de forma gratuita. Workbook não deixa de ser um e-book também, mas só que é um e-book onde você consegue escrever dentro dele, na maioria das vezes. Palestra, ela pode ser um lead magnético, de repente utiliza-se muito aí no mercado, utiliza-se muito no mercado como a palestra, como um funil para você vender uma mentoria, para você vender um treinamento, vender um workshop ou até mesmo uma imersão. Pode ser ela gratuita ou paga, né? Vai dar sua estratégia. Treinamento, aula experimental.
uma boa ideia de imã magnético. Uma lista de verificação. Acho que poderia trocar a lista de verificação e botar lista de fornecedores. Lista de fornecedores. Uma lista de fornecedores, dependendo do seu nicho. Cupom de desconto. Consulta ou consultoria gratuita. E aí você vê o que faz mais sentido para a sua estratégia. Desafios. O desafio está sendo bem utilizado aí hoje em dia no digital. Acesso a um curso por e-mail. Se faz sentido para o seu nicho, um acesso de um curso aí de tantas edições, a pessoa coloca uma automação ali com um curso gratuito de tantos disparos, e aí tem uma ofertinha no final, ou de repente no final de todo o curso. Ou às vezes na primeira, né, a pessoa lê, porque um dos maiores intuitos aqui é você fazer a oferta para o seu lead e ele conseguir ver que você entende daquilo que você está falando. Então temos aqui acesso a um curso por e-mail, como comentei. Grupo ou comunidade privada, às vezes você tem uma versão, um grupo aí privado que a pessoa não encontra aí facilmente, então você tem aí um grupo que vai ser interessante para ela. Modelos gratuitos, como por exemplo, um template de site, um template de blog, um template de, seja lá o que você tem de template, né? Tem muitas pessoas que fazem um template do Canva, né? Tantos templates ajustáveis para você. E aí vendia ali um template de um produto que é gratuito, uma versão modificada por ela, especial, e ela vende aquilo. Né? Estudos de caso. Tem pessoas que têm aí estudos de caso. Né? Outro dia eu encontrei um profissional, vi um podcast de um profissional, onde ele vendia uma assinatura para estudos de caso. Ele pegava as empresas que mais cresceram em determinados segmentos e ele fazia um estudo de caso muito, muito profundo sobre o mercado, e a pessoa assinava e ia lá e lia o estudo de caso. Ele faz algo, tipo, ele faz uma engenharia reversa de um estudo de caso e coloca lá na assinatura deles. Seria uma assinatura paga. Infográfico Framework, claro, tem uma versão gratuita também, se não me engano. Infográfico Frameworks, né, tem um profissional que eu acho interessante, que eu gosto bastante também, que é o Jonas, que ele tem lá os frameworks do Jonas, também interessante, ele entrega uma profundidade, um conteúdo bem profundo, entrega em frameworks, temos infográfico, né? Antigamente lá eu acompanhava o Viver de Blog, do HC lá, do Henrique Carvalho, e ele tinha os infográficos, eu achava muito legal aquilo, mas não entendia profundamente a estratégia, mas eu achava muito interessante o infográfico naquela época. Templates, relatórios, relatórios é algo bem semelhante a um estudo de caso. Né? Relatório seria um relatório sobre um determinado segmento. Eu acho que faz sentido para a minha estratégia da minha newsletter. Eu tenho 2 newsletters, né, atualmente. Eu tenho a minha newsletter Cop Selvagem. Ela é um pouco mais abrangente. E aí da Cop Selvagem nasceu o Gestão de Newsletter, que é uma segunda newsletter. Só que daí essa vai ser publicada por mês. Eu publiquei aí as primeiras 4 edições do Cop Selvagem vai ser sobre newsletter. Então a pessoa vai saber, porque de certa forma é o mesmo produtor, então a pessoa vai aprender a lançar a própria newsletter dela. E aí, no meio disso, nós temos lá o webinário, né? O segundo lead magnético. Caderno de pacotes, um pacote de determinados produtos, né? Ah, tem um pacote de... Esse pacote poderia ser um swipe file também, né? Pacote aqui poderia ser um swipe file. Pacotes, botar entre aspas, swipe file. Swipe file. Poderia ser um swipe file. Por exemplo, um swipe file de e-mails, um swipe file de copy, um swipe file e assim sucessivamente, né? Um pacote de modelos de alguma coisa. Cadernos de exercícios, isso aqui seria mais um produto mais físico, né? Você entregaria um caderno de exercícios sobre um determinado tema para a pessoa fazer. Acesso a um grupo privado, acho que aqui ficou meio repetitivo, né? Acho que seria o mesmo contexto do grupo privado ou comunidade. Mas aí vai dar oferta, né? Termo. Quiz, poderia ser um quiz para a pessoa receber alguma coisa, um relatório e tal. Ah, você faz o nosso quiz e você ganha XPTO, você ganha acesso a XPTO. Então, o quiz é uma boa estratégia dependendo do mercado, né? Acho que é mais utilizado
no mercado de emagrecimento ou mercado de pessoal que trabalha aí com produtos fitness. Um teste gratuito é muito utilizado por software. Tu testa ali gratuito ou tu vai usar gratuito por tempo indeterminado, como, por exemplo, eu uso uma ferramenta de e-mail que ela permite ali 10 mil acessos na versão gratuita. Então, e aí depois eles devem ter uma estratégia lá de... E aí eles podem ficar te ofertando toda hora de que, tu quer ter mais recursos, tu pode acessar a versão paga. E assim, sucessivamente, como você está experimentando, você está gostando de utilizar, em algum momento você vai utilizar. A não ser que você não tenha recurso financeiro e você julgue que não seja interessante fazer essa migração no primeiro momento. Então, essas são as 25 ideias de leads magnéticos para você utilizar aí, para você atrair o seu cliente ideal. E agora, qual que fica melhor na minha estratégia? Um lead, imã de leads gratuito ou pago? Aí vai ser a sua estratégia, né? Como eu citei ali, por exemplo, um workshop pago. Mas o objetivo do workshop é vender uma versão mais alta. Eu quero aumento o nível de consciência das pessoas com o workshop e ofereço uma imersão, um ticket bem mais alto. Algum do pessoal que está ali pode converter, porque eu tenho uma escada. Ó, eu tenho uma palestra, você paga X a palestra, e na palestra eu vendo o workshop. Aí no workshop, no mês que vem vai acontecer a imersão, XPTO, e você está convidado para nossa imersão. E assim sucessivamente, né? É a tua escada ali de valor. Ou a questão do low ticket também, né? Às vezes pode ser um low ticket para uma escala de valor para outros produtos. Então, mas só que dali não deixa de ser um imã magnético. O conceito, a ideia é o mesmo. Por fim, vamos às nossas considerações finais. Então, essas são as estratégias de um magnético, e aí você vai ter que analisar o que mais faz sentido. Por exemplo, aqui eu tenho umas coisas que devem ter um pouco mais de atenção. Por exemplo, aqui. Se você é uma empresa física que presta serviço, não ofereça guia, faça você mesmo. Porque se você presta serviço, por que você vai ensinar o seu lead a fazer o serviço? Não faz tanto sentido. Claro, só se você tiver uma estratégia maior. Por exemplo, eu crio conteúdo em vídeo, e aí eu mostro como fazer. E aí eu deixo um CTA no final do vídeo. Meu lead magnético é esse. Faça, mas se você quiser que alguém faça, ela vai demorar. Quanto tempo vai demorar? Vai demorar X horas. Mas, se você quiser que eu faça, eu cobro tanto. Aí você pode fazer um orçamento. Claro, não necessariamente vai dar, não é muito indicado, mas dependendo do contexto, pode fazer sentido do seu público, né? Você tem um público que ele tem como investir tempo, ele não tem como investir o tempo dele para isso, então ele vai contratar. Mas se é uma pessoa que tem menos recursos, de repente não faz tanto sentido. Tem que analisar aí público a público, caso a caso. Você vende produtos, então um dia faça você mesmo é uma excelente isca digital para produto. Para produto seria algo que faria um pouco mais sentido. Por fim, eu vou deixar aqui embaixo o link, né? Embaixo desse vídeo eu vou deixar o link aí para você, caso tenha interesse em assinar a newsletter Copyright Selvagem. Provavelmente vai estar o link também da segunda newsletter, gestão de newsletter. O link é para o webinário, caso você queira ir ao webinário, quero lançar meu newsletter, vai deixar o link para o webinário. E o link para a consultoria de copyright. Copyright não, o link para a consultoria de newsletter. Caso você queira um contato mais próximo aí comigo e, de repente, você queira que eu olhe para o seu caso com uma lupa, né? Olhe para o seu caso com um olhar mais profundo e mais pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.